Olá, gente. Somos alunas da Universidade Federal da Bahia, graduandas em Faculdade de Farmácia. Iremos apresentar hoje um artigo em forma de avaliação da disciplina de Antropologia Médica, ministrada pela professora Margarida Paredes, eu, Monique Salles, e eu, Maria Carolina. E o título do artigo que nos foi proposto é Meninos entre árvores e lianas, aprendizagem do mundo e das plantas pelas crianças malucas, em Guiné-Bissau. Esse slide mostra-nos um mapa da localização do país onde foi realizada a pesquisa, que foi Guiné-Bissau, que é um pequeno país da África Ocidental, situado entre as repúblicas do Senegal a norte e a da Guiné a sul. Apresenta-se heterogêneo do ponto de vista das tradições e da cultura e é exprimido com uma certa repartição étnica e religiosa. Nesse próximo slide temos duas fotografias das aldeias onde foram realizadas a pesquisa. Nesse local elas são chamadas de tabancas, sendo que uma é chamada de Catiamba-Naú e a outra de Sogobó. Elas estão situadas no mato do Cantanhês, no sul do país. Atualmente, elas habitam um território que é compreendido entre o rio, chamado Timbalé, e a margem de outro rio, chamado de Cassim, no sul do país, da Guiné-Bissau. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do país. O país conseguiu a sua independência em setembro de 1973, depois de 5 séculos de dominação colonial portuguesa. Foi mediante uma luta armada de libertação nacional que durou mais de 11 anos. Como já foi referido, o território de Guiné-Bissau apresenta-se heterogêneo do ponto de vista das tradições e da cultura, pois a mentalidade das pessoas está ainda radicada nos valores próprios das tradições étnicas e religiões, acompanhada por vezes de certos preconceitos que podem ser alguns fatores ou causas de certas resistências radicais em torno de mudança. O objetivo do artigo é entender como se processa a transmissão de conhecimento aos meninos que brincam e que crescem em uma floresta tropical africana. É entender quais são os mecanismos que são usados para a transmissão de conhecimento, se são mecanismos formais ou informais, escolares ou domésticos, se são preponderantes na apropriação e quais são os preponderantes na apropriação dos elementos, da cultura daquele local e também a percepção sobre plantas, sobre os saberes que passam através da vida de cada um, tanto socialmente, quanto da parte religiosa, quanto em grupo. A metodologia do artigo utilizou-se essencialmente a observação e a inquirição sob a forma de entrevistas. A inquirição é uma averiguação minuciosa que é feita por uma autoridade competente de inquirir a testemunha sobre as circunstâncias de que ela tenha conhecimento a respeito de determinado fato. Foi escolhido a etnia Nalu por ser a que primeiro ocupou a região. Os elementos que serão apresentados foram recolhidos no âmbito de um projeto com o objetivo de entender como é que a natureza é apropriada socialmente, como é que o universo vegetal é concebido, classificado e utilizado, e quais os conhecimentos existentes acerca das plantas e do espaço da floresta que estão presentes às práticas
A partir de agora, nós vamos apresentar algumas imagens que caracterizam bem a cultura desse país. Nessa primeira imagem, a gente pode ver duas mães carregando seus filhos. Essas crianças, elas são, por receberem uma maior atenção das mães, por serem ainda bebês, é bem característico que as mães as carreguem sempre para onde elas forem. Uma característica também bem interessante é que a agricultura é a base principal da economia dessas comunidades e constitui uma atividade fundamental da população guineense. E um elemento também muito importante é que elas são praticadas ainda com instrumentos tradicionais. Podemos destacar também o conhecido valor e a riqueza da escultura guineense. Eles realizam e fazem muitos objetos esculpidos em madeira e em pedra que tem uma beleza muito grande e que são bem conhecidos. Essa imagem ilustra uma dança em um casamento realizado em uma aldeia de Guiné-Bissau. O casamento lá é um dos aspectos muito interessantes da cultura guineense, pois esse casamento, apesar de anos e anos, continua a resistir aos aspectos modernos em todas as etnias e em todas as regiões do país. A realização do casamento continua a ser motivo para grandes concentrações de pessoas, banquetes, acompanhados de músicas, danças tradicionais e bebidas. E embora alguns jovens que rejeitam essa cultura, mas o casamento tradicional, tanto monogâmico como poligâmico, continua a ser um comportamento dominante nas diferentes etnias do país. No entanto, muitos aspectos tradicionais, tais como os casamentos precoces, que geralmente eram forçados, deixaram de ser realizados em muitas etnias. O recuo dessas tradições vem sendo explicado pelo estilo de vida cada vez mais urbano, com uma forte influência da televisão, do cinema e outros hábitos modernos, tais como a liberdade e a autonomia dos jovens, que passaram a decidir eles mesmos sobre suas próprias vidas, especialmente em matéria de construção de uma família. Assim como os pais e outros familiares de algumas comunidades começaram a perder o direito de decidir sobre o casamento dos jovens, embora algumas famílias ainda persistem em escolher os maridos ou esposa para seus filhos e filhas. Existe também nessa etnia a tradição do casamento poligâmico, que é a união voluntária ou não entre um homem e duas ou mais mulheres. Essa imagem, ela nos mostra a fotografia de uma criança na lua, e crianças na cidade já ajudam na agricultura. Essa etnia, eles alimentam-se normalmente de arroz, de carne, de peixe e daquilo que eles mesmos caçam. O homem, ele prepara o plantio e a mulher normalmente faz o transporte. Durante a colheita, ajuntam-se muitas famílias que realizam sempre uma grande festa quando esta chega ao fim. O tempo, ele é cíclico. O Nalu, ele vive numa sociedade rural. O trabalho para ele não está fixado ao tempo, como no Ocidente. Para eles, o tempo se refere à agricultura, à frutificação das plantas, à sementadeira, à colheita e também pelo culto. Ele é marcado por datas fixas, como as festas do Islã, que é o Ramadã, e também o Tabasqui. Para eles, não há preocupação com o futuro. Tudo é adquirido para o presente. Se eles conseguirem ajuntar dinheiro, eles gastarão tudo no presente, com festas e prazeres momentâneos. Porém, eles não dão ênfase ao passado, voltando-se sempre para os ancestrais e para a preocupação de manter as tradições antigas da família, principalmente quanto à observação do calendário islâmico e também das cerimônias que são dedicadas aos deuses daquele local. Assim, não há necessidade de um planejamento. Essa imagem ilustra um culto religioso
realizado pelos Nalus. Em certo sentido, o universo Nalu é bem diferente do ocidental. Ele tem como base o relacionamento do indivíduo com seus deuses e espíritos, além de Allah, que é o deus islâmico, que o Nalu aprendeu a orar e oferecer-lhe culto, principalmente para receber as suas bênçãos. O indivíduo crê nos espíritos, nos deuses, nos espíritos dos ancestrais e nas forças que são vistas e percebidas por ele em todas as partes da sua vida diária. Tais divindades são comemoradas em muitas festas, cerimônias, rituais e sacrifícios anualmente. O Nalu manipula os seres e poderes espirituais para o seu próprio bem. Quase sempre é um esforço para agradar os espíritos ou neutralizar esses espíritos. Outras vezes para usá-los com o fim de trazer bênçãos para si ou amaldiçoar os seus inimigos. Ele utiliza as forças para ajudar e os livrar de outros espíritos e de outras pessoas maldosas que eles creem que essas pessoas estão prontas para fazerem mal. O Nalu crê que Allah é o Deus da graça, da misericórdia, das bênçãos e da benevolência. E que, apesar desse Deus estar longe, eles não conseguem ver, eles creem também que esse Deus pode dar bênçãos como os marabus, que são os professores que ensinam o Alcorão. Para o Nalu, Allah pode abençoá-los através do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. São usados trechos do Alcorão para que os Nalus, esses trechos do Alcorão são influenciados nas decisões do Nalu, e o Nalu teme o desconhecido. Esse medo assume controle de sua vida e não deixa eles terem liberdade. Esse medo aprisiona, aflige, atormenta e faz com que ele crie personagens e situações de que alguém vai atacá-los ou destruí-los. O universo Nalu está cercado de poderes do mal, dos espíritos e das pessoas maléficas. A primeira parte do artigo proposto, ele fala sobre a diferenciação da aprendizagem das crianças no seu cotidiano e dentro das escolas. Bom, vamos comentar aqui sobre a transmissão de conhecimentos através das vias que não usam o recurso da escrita. De início, as crianças, elas conhecem o mundo, conhecem o local onde vivem através das suas famílias. Como na imagem que nós vimos anteriormente, as crianças, elas podem descobrir o mundo nas costas das suas mães, aonde suas mães forem ou aonde suas famílias forem, elas são levadas. Elas podem descobrir novas coisas através de brincadeiras, através do acompanhamento das atividades, né? A infância, ela passa a ser marcada pela limitação da vida dos adultos. As crianças também estão atentas às relações em que os adultos estabelecem com o exterior, né? Por exemplo, na agricultura e também através de rituais que são feitos, da religião. Na infância, os indivíduos também vão aprendendo como ocorrem as relações sociais locais, que são reguladas, na maior parte, pelas regras de parentesco, mas também pelas regras de vizinhança entre as diferentes etnias. E assim elas podem compreender que o grupo que elas estão inseridas, existe um universo bem vasto em torno deles, né? Apesar deles estarem dentro dessa etnia, existem outras etnias, existem outros países. Elas vão podendo compreender a sua cultura e também que existem diversas outras culturas. Os saberes não são manipulados da mesma forma para todos os indivíduos. Isso quer dizer que as crianças aprendem de acordo com a sua faixa etária, seu gênero e ainda de acordo com a especialização dos seus educadores mais próximos. Um exemplo claro são aquelas crianças que são criadas com curandeiras, que elas passam a ser aprendizes, pois elas se apropriam
de maiores conhecimentos acerca de plantas, onde encontrar aquelas plantas, como usá-las, os efeitos que aquelas plantas trazem, entre outros. Como nós já vimos até agora no artigo, a educação ela pode ser tanto informal quanto formal. E a presença dos adultos, né, dos companheiros, das outras crianças, através da observação e da imitação dessas pessoas, através do cotidiano, as crianças elas podem aprender mais. Existem também ritos de iniciação para cada criança, que esses ritos eles são como uma integração no grupo, de identificação com o gênero e também de incorporação no grupo de idade daquela criança. Eles cumprem também uma função educativa. Os adultos, eles não pretendem que aquilo que eles ensinam nesse período de iniciação seja de imediato aprendido, mas que com o passar do tempo e com a participação em outros rituais dos seus parentes mais novos, as crianças elas vão observando, ouvindo de novo e aí sim apropriando-se dos conhecimentos que são ali transmitidos. Lembrando que não podemos esquecer que a aprendizagem é um processo contínuo e que além dessa educação informal, de observação e de imitação, existem também na cultura deles uma educação formal que nós vamos ver mais adiante em várias escolas. As crianças de Guiné-Bissau são escolarizadas em 2 tipos de escola, que é a corânica e a oficial. Eles utilizam tábuas, que é onde ficam escritas as frases do Alcorão, e essas crianças têm que decorar e recitar essas frases. Ao aprender de cor o que está escrito em sua tábua, o professor acrescenta outras frases ou então coloca outros trechos mais difíceis de acordo com a capacidade de recitação daquela criança. Apenas alguns irão aprender o significado das palavras memorizadas e escrever em árabe, pois vão ser aqueles que podem continuar estudando. O saber corânico é aparentemente fundado na tradição escrita pelo lugar fundamental dado ao Corão, deve a sua transmissão à tradição oral, que, como se sabe, é sobretudo tributária da memória e do ouvido e não da vista de biblioteca. Eles aprendem também as orações e, oficialmente, a escolarização na escola oficial se professa através da língua portuguesa, mas ele não é um idioma que é falado ou ouvido no cotidiano. Alguns professores relataram dificuldade em usar essa língua para ensinar, que muitas vezes eles substituem pelo crioulo, mas eles são obrigados a escolarizar essas crianças através da língua portuguesa. Esse próximo tópico abordado sobre o artigo, ele compreende a aprendizagem sobre as plantas, a utilização das plantas nas tarefas cotidianas e também servindo como brinquedos e como brincadeiras. O artigo ele aborda bastante o conhecimento através das plantas, não é? E esse grupo social ele é muito diretamente dependente dos recursos vegetais. Por isso as crianças elas aprendem desde cedo a importância das plantas e também como serão aplicadas, né? Não somente para a sua alimentação, não somente na agricultura. No mundo onde as plantas elas são material primordial, os brinquedos e as brincadeiras elas não podem deixar de se realizar sem eles. Os elementos vegetais eles servem por vezes como substitutos de coisas que não se possuem e mesmo como pessoas. Nesse slide, a gente vai dar alguns exemplos de como as crianças utilizam as plantas para brincar, utilizando o caule
de flores de manufá para servirem de colar ou brinquedos em que a flor roda como a hélice de helicóptero, e duas sementes de manga ligadas a um fio que enrola e desenrola podem ser utilizadas como cartoto, que é um tipo de ioiô, e uma folha grossa pode funcionar como uma máquina fotográfica, fazendo um clique ao quebrar essa folha como uma unha. Uma folha de palmeira pode ser utilizada como um carrinho de bebê, mas essas folhas também são usadas como dinheiro. Eles brincam utilizando as plantas como matéria-prima. Como nós vimos até agora, os elementos vegetais, eles são parte importante do universo material. Aqui, as crianças e os adolescentes na luz, eles recorrem nas suas brincadeiras e nas construções dos seus brinquedos. Um fato muito importante que nós podemos ressaltar aqui é que aquelas crianças que são criadas por curandeiros possuem um maior conhecimento sobre as plantas e principalmente na identificação destas. As narrativas orais na aprendizagem do símbolo e da moral. Os adultos e crianças se reúnem à noite na fogueira para passar os conhecimentos adquiridos através de histórias. Essas histórias geralmente são contadas por contadores de adivinhas ou vários adultos. Um exemplo disso é que as crianças apropriam-se e reproduzem os saberes e ideias dos adultos, mas incorporam esses saberes no corpo do seu conhecimento, da sua cultura. Um exemplo de adivinha contada é a seguinte: tem um dos meus rapazes que quando vai não leva a camisa, mas quando volta traz a camisa. E a resposta é o mancarrá, que pra gente é o amendoim. E ele explica depois que porque quando semeado o amendoim é sem casca, mas quando logo após é feita a colheita, as suas sementes estão dentro de cascas. Eles fazem geralmente essas adivinhas perguntando adivinha, e as pessoas que estão em volta da fogueira têm que tentar responder para testar a agilidade das crianças ou até mesmo dos adultos. Por fim, nós podemos concluir e perceber a enorme diferença que existe culturalmente, da etnia Nalu para o nosso povo e do nosso povo para a etnia Nalu, e também perceber a diferença que existe de crianças para adultos, e ver também a descoberta das crianças, através do conhecimento, através da observação da natureza e das plantas. Existem saberes que são exclusivos das crianças. Os meninos, eles estão sempre a mostrar em que são, em muitos aspectos, seres que se situam à margem do mundo adulto. É na sociedade infantil, entre os seus pares, que se desenrola uma grande parte da sua educação. Os meninos na luz, eles apropriam-se de regras que regem a sociedade, onde um dia serão grandes.